Mensagens Bíblicas, Beth Pereira. A voz que clama no deserto. Olá, muito bom dia, aqui é Beth Pereira. E hoje, dia 4 de julho de 2024, estamos aqui para levar mais uma mensagem para você. Antes da gente começar com a mensagem, eu quero fazer uma breve oração para que Deus venha abençoar a palavra dele. E agradecer, por mais esse dia que Deus está nos dando. Oremos. Senhor nosso Pai, estamos aqui, Deus, para levar a Tua palavra, que todos possam ser alcançados e que venham acordar ainda quando dá tempo, Pai? Porque depois que fechar a porta da graça, não teremos mais tempo. Então, que o Senhor abra nossos olhos e nos abençoe, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Uma breve oração. A gente nunca pode ler a palavra de Deus sem orar, Peço a você também que, se você tiver sua Bíblia aí, abra ela, deixe já aberta aí em Isaías 53, que nós vamos já comentar sobre esse texto, Mas antes, eu quero falar para vocês que teve um médico, que ele fez uma pesquisa como que foi a morte de Jesus. A morte de Jesus não foi fácil, gente. Essa morte de cruz era uma morte violenta, era uma das piores mortes, E toda pessoa que era colocada na cruz dependia também das condições físicas dela, porque ela passava por uma tortura muito grande antes de ir para a cruz. E não foi diferente com Jesus, Ele que foi o Filho de Deus, que não fez nada para merecer a morte de cruz, mas ele fez por amor a todos nós. Esse amor que a gente não entende que amor é esse. Jesus morreu por mim e por você, E com certeza Ele quer levar você também para o paraíso. Nós temos a Nova Jerusalém que está aguardando aqueles que realmente querem ir. Mas o inferno também está esperando aquele que decidiu ir também para lá. Que vai sofrer, Vai ser fogo e enxofre. Então, vamos pensar bem. Será que nós queremos realmente ir para este lugar? Olha só, eu fiz aqui um processo. Como é que foi mais ou menos a morte de Jesus, O primeiro aqui diz assim: Jesus foi julgado. Jesus foi julgado e desde lá ele já foi maltratado, Ele levou 39 chibatadas, gente. 39 chibatadas, é uma chibatada qualquer? Não, a chibatada dele foi mais ou menos assim, ó. Olha o chicote. Vocês observaram o chicote aqui? Aqui era couro, aqui eram metais, nessa ponta, e aqui na ponta eram ossos de animais. Então, para você ver, toda vez que ele levava uma chibatada, ele arrancava os pedaços dele, E os romanos também tinham uma forma de bater, Olha aqui, ó. Eles tinham que fazer desta forma. Então Jesus levou 39 chicotadas por nós. Era nós para estarmos lá levando essas chicotadas. Mas ele esteve lá. E cada vez que eles davam com esse chicote e puxava, gente, saía pedaços do nervo dele, da carne dele. E isso ia aumentando o sangramento. Jesus, ele teve tremores, hemorragia, desmaio, quando ele estava carregando a cruz, danos no fígado, no baço e acúmulo de sangue no pulmão. Então Jesus, por mais que ele tenha sido tão torturado, ele aguentou chegar até a cruz. Muitos não chegavam, de tanta violência que era esse castigo, E também os soldados, eles zombavam de Jesus. Então Jesus sofreu não só físico, mas psicologicamente. Falavam tantas coisas, Cuspiam no rosto dele, batiam no rosto dele, sabe? E a gente às vezes não para pensar esse amor tão grande que Deus teve por nós. Porque foi Deus que mandou seu Filho para nos salvar. Se ele não tivesse vindo, ninguém teria salvação. E ainda para completar, os soldados, depois de zombarem dele, pegaram uma coroa de espinho e cravaram na cabeça de Jesus.
E vocês sabem que a nossa cabeça, ela é muito sensível. Qualquer pancadinha, isso é os neurocirurgiões que falam. Qualquer pancada na cabeça da gente, sai muito sangue. Jesus levou essa coroa, né? Com bastante espinho. Que dor. Que dor que Jesus não sentiu. E às vezes a gente não dá valor por essa dor que ele sentiu, por esse derramamento de sangue terrível que ele teve. Porque se você parar para pensar, Jesus começou um sangramento com essa coroa, né? A coroa de espinho. Depois foram as chibatadas, né? E depois também foram a pregação dele lá, ele foi pregado, né, na cruz, aqueles pregos gigantes. Então, gente, não foi fácil essa morte de Cristo, né? Jesus morreu muito rápido. Ele foi crucificado às 9 horas da manhã e morreu às 15 horas da tarde, totalizando umas 6 horas de sofrimento. 6 horas de sofrimento. Jesus foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou. E aleluia por isso, né? Porque Jesus, ele sofreu muito por cada um de nós. Ninguém fala assim, fulano não vai. Quem somos nós, gente, para julgar alguém? Uma pessoa, por exemplo, que é homossexual, todo mundo fala, lá tá escrito, claro, que homossexuais e outras quem mexe com feitiçaria e outras coisas não vão. Mas peraí, não vão se eles não quiserem, porque no momento que ele fala, não quero mais isso para minha vida, e aceitar o Senhor como seu Salvador, ele vai sim também. Então não podemos julgar ninguém. Apenas podemos falar para Deus salvar ela, né? Para que ela reconheça o pecado que ela está, e aí sim, ela vai tomar a posição dela e vai aceitar o Senhor Jesus e vai junto também. Porque nossa vida aqui na Terra é passageira, é muito rápido, né? Então esse daqui foi sobre a morte de Jesus. E agora nós temos um tema aqui, é Jesus e a cruz. Olha só. Como eu falei no começo, abra suas Bíblias já em Isaías 53 para vocês entenderem um pouco como que foi essa questão de Jesus vir para a Terra. Isaías profetizou há 700 anos antes de Jesus nascer, que ele iria sofrer. Profetas de Deus, gente, é uma coisa muito séria. O profeta de Deus, quando ele fala, acontece. Os verdadeiros, porque tem pessoas que profetizam e não acontece. Isso quer dizer, ela não está em comunhão com Deus realmente. Porque aquele que professa e acontece, ele é um profeta. Amém? Deus deu seu único filho para morrer em favor de todos nós. Jesus veio com a missão para salvar a humanidade do pecado e através do seu sangue derramado. O Filho de Deus desceu do céu e cumpriu esse papel perfeitamente ao ser obediente até a morte. Então Jesus foi obediente até a morte, por isso que ele aguentou tudo que ele aguentou, porque ele foi obediente. Nós também temos que ser obediente às coisas de Deus, para que possamos ir também com ele. Porque se você parar para pensar, como eu falei, a nossa vida é muito rápida. E se você morrer hoje sem a salvação, como vai ficar? Você tem a oportunidade hoje de aceitar Jesus, hoje, agora, porque depois pode ser muito tarde. A gente não sabe até que hora nós estaremos aqui na Terra, porque é muito rápida a morte. Então aceite Jesus enquanto há tempo. Em Isaías, antes de eu comentar aqui sobre Isaías, eu tive um sonho. E nesse sonho uma mulher falava para mim, perguntando se ela falava, Beth, você já leu Isaías? Eu falei, sim, já li. Ela disse, então leia Isaías 53. E eu fui ler novamente, porque a gente não lembra de tudo, mas quando a gente começa a ler, a gente relembra aquele que leu. E aí eu fui ver que realmente era o sofrimento de Jesus, o que ele ia passar lá na frente. Ele ainda nem tinha nascido quando essa profecia, foi falada por Isaías. Então, assim, vamos ler aqui o que diz em Isaías 53, para que você e eu possamos entender esse amor de Deus por nós, por ter dado seu único filho por uma humanidade que não está nem aí. Acha que curtir
a vida é ir pra balada, é fazer o que quer, e não é assim, gente. Brevemente, seus olhos fechará e você vai estar aonde? Vai querer estar aonde é melhor? Porque na hora que a trombeta tocar, os mortos ressuscitarão. Aqueles que estavam em Cristo, com Cristo. Então o Senhor vai pegar o primeiro deles. E depois os que estiverem vivos serão transformados. E na segunda trombeta, aqueles que ficaram, que não quiseram nada com Jesus, esses sim, vão pagar feio. Então pense bem. Se a gente já bate o pé, já acha uma dor terrível, agora você imagina só o fogo consumindo você. E não tem o que fazer. Então pense bem. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. No verso 3 diz: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós, os que consideramos castigado por Deus atingido e afligido. 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. 7. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada. Ele não abriu a sua boca. 8. Com o julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. 9. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houve nenhuma mentira em sua boca. Contudo, o 10, tá? Contudo, foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora tenha feito, na vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. 11. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. O 12, para fechar: por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Então essa é a mensagem de Isaías, há 700 anos antes de Jesus nascer. Ele preveu tudo isso, sabendo que Jesus, o Filho de Deus, Messias, viria para nos salvar. Então, a palavra de Deus não mente, a palavra de Deus é justa. Então, Deus está avisando, ainda temos a oportunidade, o Espírito Santo ainda está aqui na terra, ainda temos a chance de chegar perto do Senhor, porque na hora que a porta da graça fechar, você pode gritar, você pode fazer o que você quiser, não tem mais chance. A chance é agora. Resolva agora a sua vida com Cristo, né? Se você está desviado da palavra de Deus, da casa de Deus também, volte enquanto é tempo.
Se você foi batizado, está aí, né, no mundão, pense bem. Será que vai valer a pena esse mundão aí? Será que vai valer a pena você ficar naquele fogo eterno ali? Então, que possamos pensar. No verso 2 de Isaías 53, ele diz assim, ó, ele não tinha qualquer beleza ou majestade. O Filho de Deus não veio com beleza e nem com a majestade dele que ele tinha no céu. Ele veio simples, como nós. Porque talvez se ele viesse com tanta beleza, as pessoas iam se apegar, né? E aí, sempre ia fazer as coisas porque estava olhando a beleza. Não é isso que Deus quer. Por isso que ele mandou o Filho dele simples para a terra. No verso 3, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. E até hoje, né? Jesus é desprezado pelos homens. Por muitos que não querem acordar. Mas, mesmo assim, aguentou. Por nós. Toda essa humilhação que ele passou, desprezo, foi por nós. Você já foi desprezado um dia por alguém? Dói, né? Dói. Agora, Jesus também sentiu essa dor. Então, que possamos pensar. Quando a gente despreza Jesus, a sua obra, a gente sente também. Ele sente também. Então, aqui no verso 4 diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Isso aqui é forte. Porque Jesus é a cura. Ele prova toda a vida que ele é o Deus, ele é um Senhor da cura. Quantas pessoas, né, estão doentes e Deus coloca a mão dele e elas são curadas. Então, quando ele fala que levou as nossas doenças, é justamente isso, a gente confiar nele, né, que ele cura, da glória dele. Tudo que a gente faz aqui na terra, gente, tudo, seja cantar, seja pregar, seja você dar um copo de água, seja você estar na porta da igreja, tudo é para a glória dele, nada é para nossa, né? Você às vezes é líder da sua igreja, você está ali para servir, né? Aliás, todos nós estamos ali para servir uns aos outros, né? E que possamos ser sempre assim, vamos servir ao nosso próximo. No verso 5, ele diz assim, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Então Jesus, quando estava ali na cruz, gente, antes dele ir para a cruz, ele foi esmagado. Jesus, ele não tinha mais nem fisionomia, de tanta peia que deram nele, tanta porrada, né, por nós. Por nós. Então que possamos realmente entender esse amor que Jesus fez por nós. No verso 7 ele diz que ele foi oprimido e afligido. Oprimido, humilhado, né, pisado, afligido, ele estava angustiado. Jesus estava angustiado porque ele estava apanhando daquele jeito, né? Jesus ficou tão nervoso antes mesmo de chegarem lá, de Judas trair ele suava sangue. Para você ver o tanto de nervoso que Jesus estava. Angustiado, sabendo que ele ia passar. Ele sabia o que ele ia passar. E que não seria fácil para ele. Mas ele tinha que passar. Tem coisa na vida que a gente tem que passar. Porque se a gente não passar, lá na frente não vamos ver a glória, né? Assim Jesus também foi. Pisado, humilhado. Tudo que você imaginar de ruim, Jesus passou, né? No verso 9 ele diz, foi-lhe dado o túmulo com os ímpios. Nicodemos e José de Arimateia, eles eram homens ricos. E eles foram lá pedir o corpo de Jesus para que sepultassem lá no túmulo, né? No túmulo deles, novo. E é um túmulo assim que realmente Deus, eu acho que já tinha preparado, né? Para receber o filho dele. Mas foi só por uns 3 dias, né, que Jesus ficou ali. Mas digo para vocês, como foi difícil para eles pegarem o Filho de Deus todo esmagado, todo destruído, né? E levar para aquele túmulo lá. Não deve ter sido fácil, né?
Porque Jesus, ele era um ser onde ele passava. Ele levava paz, alegria, amor. E de repente essa pessoa não está mais lá, no caso de Jesus, né? Deve ter sido muito triste. No versículo 10, ele diz: contudo, foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Foi o próprio Deus que teve que fazer isso com o filho dele, para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus. Porque antes a gente não tinha comunhão com Deus. Antes de Jesus a gente não tinha, devido ao pecado que afastou a humanidade do Senhor. Mas ele veio para justamente fazer isso, para que pudéssemos realmente ter essa comunhão com ele através do filho dele. No verso 11, ele diz: depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Então Jesus sofreu tudo, mas foi para nos vermos lá com ele. Eu e você, estarmos lá na glória com ele, na Nova Jerusalém, onde não vai ter mais tristeza, nem dor, nem morte. Você já parou para pensar como vai ser maravilhoso estar lá com Jesus? Contemplando a beleza que vai ser aquele lugar. Porque lá no Jardim do Éden, quando Deus fez esse jardim, com certeza era lindo, maravilhoso. Mas a humanidade, né, pecou. E aí fez Deus tirar Adão e Eva lá do paraíso. Porque um lugar que é sagrado não pode ter pecado. Então a gente tem que pensar. E para fecharmos aqui, o Isaías 53, no verso 12 diz: pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então Jesus sempre está intercedendo por nós. Agora eu deixo duas perguntas aqui para você refletir na sua vida. Será que valeu a pena a morte de Jesus para termos comunhão com Deus? Reflita. Será que temos respondido ao amor extraordinário de Deus sobre nossas vidas e ao nosso próximo? Portanto, nós, como cristãos aqui na terra, não podemos viver de duas maneiras ao mesmo tempo, porque trevas não se misturam com luz. As trevas não se misturam. Nós temos que ser luz aonde nós estivermos, levar a paz de Cristo que está em nós. Você tem que ter paz para você levar paz para as outras pessoas. Amém? Então, para concluirmos aqui essa breve pregação, refletir sobre a morte de Jesus por nós é sondar o coração amoroso de Deus. Esta doação divina abrangeu a morte de Jesus na cruz. Essa morte tão severa que Jesus sofreu. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus deu tudo aquilo que Ele tinha, o seu amor pelo seu Filho, né? Eu não teria coragem de dar minhas filhas para uma humanidade, mas Deus fez isso por mim e por você, para que tivesse essa comunhão com Ele. A Bíblia toda, gente, fala que Deus sempre está atrás da humanidade, porque a humanidade se perde muito rápido. Ele precisa mandar sinais para voltar, né? E aqui diz assim, ó: Deus não nos ama porque Jesus esteve na cruz, mas Jesus esteve na cruz porque Deus nos ama. Olha como é forte isso. Então, Ele deu seu Filho justamente para nos salvarmos. E meu apelo é: aceite Jesus hoje na sua vida, pois só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Está lá em João 14,6. E eu deixo um abraço especial a cada um de vocês, né? Obrigado por estar aqui conosco. Quem não assistiu agora pode assistir depois. Mas que essa pregação entre no seu coração de verdade, né? Porque nós estamos aqui só de passagem. E se você morrer sem Cristo hoje, é difícil, né? Ele já falou como é que vai ser o final. Então eu deixo um abraço da Beth Pereira e até uma próxima, se Deus quiser, com mais mensagens bíblicas.